Fala, meus discípulos, vocês estão bom? Então tá bom. Vamos começar a fazer esse exercício aqui, tá? Que ele é um exercício que vai aplicar propriedades de raízes, tá? Então a gente vai aplicar regrinhas de radiciação aqui, tá? Então vai ser um exercício onde a gente vai ver qual é o tipo de exercício que a gente vai ter, qual é o tipo de característica de exercício que a gente vai estar trabalhando, e a gente vai ver qual é a melhor técnica que a gente vai aplicar para resolver esses exercícios, tá? Lembrando que sempre você tem que fazer a simplificação quando a gente estiver trabalhando com raízes irracionais. Se a gente tiver raiz racional, a gente calcula quanto que é. Mas se for raiz irracional, a simplificação é sempre obrigatória, tá? Vamos começar aqui então no exercício A. Ele fala o seguinte: raiz oitava de 13 vezes raiz oitava de 6. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma multiplicação de raízes com o mesmo índice, tá? Então, eu tenho uma multiplicação de raiz com o mesmo índice. Então, aqui, ó, eu tenho índice 8, aqui eu tenho índice 8. Então, eu vou estar para resolver esse exercício aqui usando a propriedade de multiplicação com raiz de mesmo índice, tá? Como é que eu faço isso? Então, eu vou conservar a minha raiz de índice 8 e vou pegar os meus radicandos aqui, os meus radicandos, e vou estar multiplicando eles. Vai ficar 13 vezes 6, tá? Então, eu peguei essas duas raízes que estavam sendo multiplicadas e juntei em uma única raiz aqui. Então, ficou raiz oitava de 13 vezes 6. E raiz oitava de 13 vezes 6 é raiz oitava, 13 vezes 6, 78. Então, raiz oitava de 13 vezes raiz oitava de 6 é equivalente à raiz oitava de 78. Mas, antes de falar que a gente terminou, vamos verificar se isso daqui já está na forma simplificada ou se tem como simplificar. Então, eu vou pegar o meu 78 aqui, vou estar simplificando ele usando a técnica de fatoração. Por quê? Porque eu prefiro usar a técnica de fatoração que eu acho mais simples, tá? Então, 78 aqui, ó, se eu dividir ele por 2, tá? Lembrando que aqui sempre é números primos, 78 dividido por 2 dá 39. 39 não dá para dividir por 2, mas dá para dividir por 3. 39 dividido por 3 dá 13. 13 é primo, só vai por 13 e acabou aqui, ó. Então eu tenho uma raiz oitava e aqui eu não consigo fazer nenhum grupo de tamanho 8, ou seja, não tem nenhum fator que se repete aqui 8 vezes, tá? Então eu não consigo fazer nenhuma simplificação aqui nessa raiz. Então a resposta final para esse meu exercício é raiz oitava de 78. Beleza? Vamos para o nosso exercício B. No nosso exercício B, a gente tem 4 raiz cúbica de 3, perdão, de 6, vezes 9 raiz cúbica de 36, tá? Então, de novo aqui, ó, eu tenho raiz com o mesmo índice, tá? Então, eu vou estar multiplicando as raízes aqui, usando a mesma propriedade que eu usei no exercício anterior. Porém, ó, se a gente observar aqui, a gente tem um fator multiplicativo aqui na frente, o 4 e o 9, tá? Quando eu tenho um número multiplicando uma raiz irracional aqui e outro número multiplicando outra raiz irracional, tá? Lembrando que eu estou fazendo uma multiplicação aqui das duas, eu vou fazer a multiplicação de número com número e a multiplicação de raiz com raiz. Ou seja, eu vou pegar o 4 e vou estar multiplicando com 9, ou seja, eu vou estar multiplicando os semelhantes, então 4 e 9 são a parte numérica, é a parte numérica aqui, o fator numérico das nossas raízes, então eu vou estar multiplicando eles, e eu vou estar multiplicando agora os outros semelhantes, que são as raízes, no caso aqui são raízes cúbicas. Como que eu faço para multiplicar a raiz de mesmo índice? Igual eu fiz no exercício A. Eu vou estar multiplicando todo mundo dentro de uma única raiz, tá? Vou criar uma raiz só, uma raiz cúbica. Então, um único símbolo de radical aqui e o restante vai todo mundo lá dentro. O 6 e o 36, ambos
sendo multiplicados. Então, eu tenho 4 vezes 9 vezes raiz cúbica de 6 vezes 36. Então, número com número, 4 vezes 9 dá 36. Raiz cúbica de 6 vezes 36 dá 216. Então, 216, eu vou fazer a minha verificação de simplificação, ver se dá para simplificar ou não. Então, vou pegar 216 e vou decompor ele em fator primo. Se eu conseguir fazer grupinhos de tamanho 3, beleza, eu resolvi o meu exercício simplificando, tá? Então, vamos lá. 216 é par, dá para simplificar isso daqui, dá para fatorar isso por 2. Então, 216 por 2 dá 108, que é par de novo. Então, eu vou dividir por 2, que vai dar 54. 54 dá para dividir por 2, que vai dar 27. 27 não dá para dividir por 2, mas dá para dividir por 3. 27 por 3 dá 9. 9 por 3 dá 3. E 3 é primo, por 3 dá 1, tá? Então, aqui, ó, eu tenho um grupinho de 3 formado por 2. Então, tem 1, 2, 3, números 2, tá? Então, esse 2 aqui, ó, ele sai da minha raiz cúbica. E eu tenho 1, 2, 3 aqui também, ó, números 3. Então, eu consegui fazer outro grupo de tamanho 3. Então, esse 3 aqui que eu estou circulando sai da minha raiz, tá? Então, como é que fica aqui, então? 36 que já estava aqui, continua aqui. Então, 36 vezes quem? O 2 que saiu, ó, então vou colocar ele laranjadinho aqui para você identificar, vezes o 3 aqui que saiu, ó, o 3 que está ali circulado. E perceba, aqui na minha faturação, você perceber aqui na minha faturação, ó, não sobrou ninguém, não ficou ninguém sem agrupar. Se não ficou ninguém sozinho, se não ficou ninguém sem agrupar, significa que a minha raiz, ela era uma raiz racional, ou seja, era possível calcular. Então, raiz cúbica de 216 é uma raiz calculável, ela é uma raiz racional, que ela vai ser 2 vezes 3. Então, raiz cúbica de 216 é 6, tá? Então, aqui, ó, é 6. Então, se você soubesse que raiz cúbica de 216 é 6, você poderia ter o vídeo direto. Perdão, aqui não é o 200, aqui é o 36. Então, se você soubesse que raiz cúbica de 216 era 6, você poderia vir direto para essa linha aqui. E agora é só a gente fazer essa multiplicação. 36 vezes 6, 216. Então, a nossa resposta final para esse exercício é 216. Geva, ficou igual o radicando aqui do nosso exercício. É uma regra? Não. Isso aqui foi uma exceção, tá? Então, é um exercício que coincidiu a resposta do nosso exercício ser igual ao radicando de uma das nossas raízes. Só que isso não é regra, tá? Então, não pegue isso, não tome isso como regra. Beleza? Então, vamos para o próximo exercício aqui, que é o raiz cúbica de 7 vezes raiz cúbica de 7, tá? Então, raiz cúbica de 7, de novo, eu tenho multiplicação de raiz com o mesmo índice. Aqui, raiz cúbica, aqui, raiz cúbica. Então, eu vou usar a técnica que eu já usei nos exercícios anteriores. Escrevo o radical aqui, copio o meu índice e faço a multiplicação dos meus radicandos. 7 vezes 7. Então, aqui vai ficar raiz cúbica de 7 ao quadrado, porque 7 vezes 7 é 7 ao quadrado, tá? Giba, por que você fez 7 ao quadrado e não 49? Porque quando eu tenho um número escrito na sua forma fatorada, tá? Perceba que aqui está na forma fatorada, é mais fácil de eu verificar se há simplificação para ser feita ou não.
tá? Então, se eu observar aqui, ó, eu tenho um índice 3 e aqui eu tenho uma potência 2. O que significa? Significa que dentro da minha raiz aqui, o meu radicando aqui, se eu fatorar ele, vai aparecer no máximo 2 sets. E para eu conseguir fazer a simplificação em uma raiz cúbica, eu preciso ter no mínimo 3. Então, ó, pelo índice e pela minha potência aqui, meu expoente aqui, então analisando o meu índice e analisando o meu expoente aqui, eu consigo verificar que não há como simplificar mais isso, tá? Então, a minha resposta final vai ser raiz cúbica de 7 ao quadrado. Se você preferir colocar raiz cúbica de 49, pode pôr, tá? Essa forma de escrever, me poupa fazer aquela fatoração do 49. Diego, eu prefiro fazer assim. Se você prefere, não tem problema algum. Se você tivesse colocado 49 no lugar de 7 ao quadrado, você ia fazer a sua verificação aqui para ver se tem como simplificar, e você ia chegar aqui, você ia conseguir fazer no máximo um grupo de tamanho 2. Só que para fazer a simplificação em uma raiz cúbica, você precisa ter um grupo de tamanho 3, similar ao que aconteceu aqui no exercício B. Beleza? Então, até agora, a gente estava fazendo exercícios que envolviam propriedade de multiplicação. O exercício D, se a gente observar ele aqui, ele vai ter propriedade de divisão, tá? Aqui no exercício D, ele repete o que aconteceu no exercício B, ó. Eu tenho um fator numérico aqui na frente da minha raiz. Então, eu tenho o 20 no meu numerador e o 5 no meu denominador, tá? E aqui a parte de raiz, aqui, ó, eu tenho uma raiz cúbica de 16 e aqui eu tenho uma raiz cúbica de 8, beleza? Então, eu vou estar efetuando o cálculo da parte numérica e da parte de raiz separadamente, similar ao que eu fiz lá no exercício B, tá? Então, eu vou escrever uma etapa aqui só para mostrar exatamente como que vai ser meu raciocínio, ó. Então, eu vou pegar a parte numérica com a parte numérica. Então, 20 dividido por 5, beleza? Vezes. Agora aqui eu vou fazer a parte das raízes. Eu tenho raiz cúbica de 16, raiz cúbica de 8. Então, da mesma forma que eu faço lá na multiplicação, eu faço aqui na divisão. Eu consigo escrever todo mundo em uma única raiz, copiando o meu índice. Então, eu tenho raiz cúbica, raiz cúbica. Então, isso daqui vai virar uma raiz cúbica de 16 sobre 8. Então, da mesma forma que no exercício B eu coloquei a multiplicação inteira dentro da minha raiz, tá? Agora aqui eu também consigo fazer a divisão inteira dentro da minha raiz. Eu faço uma raiz só, cujo meu radicando vai ser 16 sobre 8. Então, ao invés de eu escrever dois radicais, eu escrevo um radical só. O meu índice eu mantenho, que vai ser 3, e o que vai colocar aqui dentro do meu radicando vai ser agora a fração 16 sobre 8. Agora eu vou calcular isso daqui, tá? Então vamos lá. 20 dividido por 5 dá o famoso 4 vezes raiz cúbica de 16 dividido por 8 dá o famoso 2. 2 é número primo, então não tem mais o que fatorar aqui. Então, raiz cúbica de 2 não tem mais o que simplificar aqui. Então, essa daqui já é a minha resposta final. Ou seja, 20 vezes raiz cúbica de 16 dividido por 5 vezes raiz cúbica de 8 é equivalente a fazer 4 vezes raiz cúbica de 2. Beleza? Tranquilo até aqui? Então, vamos para o exercício E. O exercício E também é um exercício de divisão com raiz de mesmo índice. Então, eu tenho raiz cúbica de 4 dividido por raiz cúbica de 3. Então, aqui a gente vai fazer a aplicação da propriedade de escrever todo mundo dentro de uma única raiz aqui, ó. Vai ficar raiz cúbica de 4 sobre 3. E raiz cúbica de 4 sobre 3, 4 sobre 3. Aqui, eu não consigo simplificar mais isso. Se eu dividir isso daqui também não vai dar um número exato.
Então, por enquanto, isso daqui vai ser a nossa resposta final para esse exercício, tá? A gente poderia estar fazendo mais algumas técnicas aqui de racionalização, porém, não é conveniente para esse exercício aqui. Mais para frente, a gente pode estar fazendo alguns exercícios que envolvam técnica de racionalização, mas não para esse daqui. Então, para esse exercício, a resposta final seria raiz cúbica de 4/3. Beleza? O exercício F, de novo, eu tenho aqui uma divisão de raiz com o mesmo índice. Raiz quarta de 5 sobre raiz quarta de 5, tá? Então, eu tenho duas raízes aqui, de índice 4, porém, aqui eu não vou estar utilizando a propriedade. Gera, por que você não vai usar a propriedade? Simplesmente porque existe uma outra regrinha aqui que é mais fácil da gente estar utilizando. Geva, se eu quiser utilizar a propriedade aqui de escrever todo mundo dentro de uma única raiz, eu posso? Pode, tá? Porém, ó, se você observar, o seu numerador e o seu denominador, eles são idênticos e diferentes de zero, tá? 4, a raiz quarta de 5 sobre raiz quarta de 5 são dois números idênticos. Então, quando eu tenho uma coisa dividido pela mesma coisa, é sempre uma resposta, tá? Como assim, Gilberto? Pensa em partes numéricas, que a gente já está mais acostumado. 2 dividido por 2. 1. 5 dividido por 5. 1. Por quê? Eu tenho uma coisa dividido pela mesma coisa. Sempre que isso aqui acontece, a minha resposta é 1. Então, aqui eu tenho uma coisa dividida pela mesma coisa, então a resposta é 1. Tá? Se você quiser verificar, você poderia fazer raiz quarta de 5 sobre 5, e 5 sobre 5 é 1, então vai ficar raiz quarta de 1, e raiz quarta de 1 é 1. Então, mesmo se você fosse usar as propriedades aqui, você ia chegar na mesma resposta. Só que aqui tem uma propriedade que é muito mais simples, que é uma coisa dividida por ela mesma. É 1. Tranquilo? Vamos para o nosso exercício G. No exercício G, a gente tem 7 vezes raiz quadrada de 3 ao cubo, vezes 7, vezes raiz quadrada de 5 ao cubo. Tá? Então, aqui de novo, a gente volta a um exercício similar ao exercício B. Então, de novo, parte numérica com parte numérica e a parte de raiz aqui com a parte de raiz. Então, 7 vezes 7 vezes, então, vou escrever raiz quadrada de 3 ao cubo vezes 5 ao cubo. Beleza. 7 vezes 7 é o famoso 49. Vezes raiz quadrada, eu estou colocando o índice aqui para ficar visível, eu não sou obrigado a colocar o índice 2, perceba que no nosso enunciado não tem, mas eu estou colocando o 2 aqui para ficar evidente que isso aqui é uma raiz quadrada, tá? E vai que a gente precisa fazer uma simplificação, fica visível o tamanho do grupo que a gente precisa estar formando aqui. Então vamos lá. Raiz quadrada de 3 ao cubo vezes 5 ao cubo, tá? Existe uma propriedade na potência que, quando eu tenho uma multiplicação de bases iguais, eu conservo a base e somos expoentes. Só que não é o que eu tenho aqui, tá? Se a gente observar aqui, o meu expoente é igual, tá? Se você olhar aqui, aqui eu tenho um expoente 3 e aqui eu tenho um expoente 3, tá? Se você olhar aqui no nosso enunciado, o expoente que é igual, não a base. Ah, Geo, então não existe propriedade para isso? Sim, existe. Tá? Quando eu tenho o expoente igual, a gente conserva o expoente e multiplica as bases. Ou seja, uma propriedade que eu posso estar utilizando aqui é, abrir um parênteses aqui, fazer 3 vezes 5, tudo isso elevado ao cubo. Tá? Então, eu posso estar utilizando essa propriedade aqui. Diego, se eu não quiser, se você não quiser, você pode fazer 3 ao cubo, resolve 5 ao cubo, depois multiplica todo mundo, tá? Mas eu vou preferir fazer desse jeito aqui. Por quê? Porque eu já vou ter a minha resposta aqui do meu radicando na forma fatorada. E lembra que eu falei aqui no exercício C
quando eu tenho o meu radicando já na forma fatorada, é mais fácil de eu verificar se existe simplificação para ser feita ou não, beleza? Então, aqui, ó, vai ficar 49 vezes raiz quadrada de 3 vezes 5, 15. 15 ao cubo, beleza? Beleza. Então, agora aqui eu tenho uma potência quadrada e um expoente 3, tá? Quando eu tenho uma potência que é maior do que o meu índice, eu consigo fazer grupos do tamanho do meu índice para jogar para fora da minha raiz, tá? Então, eu vou fazer aqui na forma detalhada aqui para vocês entenderem. Então, ó, eu vou pegar aqui o 49 vezes raiz quadrada de. Então, aqui ó, eu vou fazer grupos do tamanho do meu índice. Meu índice é 2, então eu vou pegar potência quadrada. Então, vai ficar 15 ao quadrado. Perceba que desses 3 aqui, ó, 2 eu já coloquei aqui. Tá faltando quanto aqui para dar 3? 1. Então, eu vou fazer vezes 15 elevado à primeira. Beleza? Então, o meu 15 ao cubo virou um 15 ao quadrado vezes 15 à primeira. Qual que é a vantagem de eu fazer isso? Que o meu 15 ao quadrado ali, ó, ele sai da minha raiz. É como se eu fizesse a técnica de cancelamento, tá? Então, vai ficar o 49 vezes o 15 que saiu. Então, esse 15 aqui, ó, ele sai da minha raiz. Por quê? Porque ele tem a potência igual ao meu índice, vezes raiz quadrada de 15. Eu vou colocar a potencial aqui para ficar evidente que foi esse 15 aqui que sobrou dentro da minha raiz, tá? Então, esse 15 elevado a 1, ele não sai por quê? Porque o meu expoente, ele é menor do que o meu índice. Então, não consigo tirar ele da minha raiz. Agora é só fazer a multiplicação do 49 com o 15 para a gente descobrir quanto que vai ser o nosso exercício. 49 vezes 15 dá 735. Então, vai dar 735 raiz quadrada de 15. Perceba que na minha resposta final, eu não coloquei nem o índice e nem o expoente. Por quê? Porque não há necessidade, tá? Durante o cálculo, eu coloquei eles para eu não esquecer da existência deles, tá? Porém, na resposta final, eu não coloquei porque não existe a necessidade. Geva, se eu quiser colocar, pode, não tem problema algum. Porém, não há essa necessidade. Então, resposta final aí, 735 vezes raiz quadrada de 15. Gê, você não vai fatorar o 15? Não. Por quê? Porque se a gente observar aqui nessa linha aqui, ó, o 15 surgiu a partir da multiplicação de dois números primos, né? Então, como eu multipliquei dois números primos, na hora de eu fatorar ele, vai aparecer justamente o 3 e o 5 apenas. Então, não vai ter como simplificar mais isso. Beleza? Tranquilo? Então, vamos para o exercício H, que ele vai ter 3 raízes agora. Geba, quando eu tenho 3 raízes, muda a propriedade? Não, as propriedades continuam sendo exatamente as mesmas. Não é porque mudou a quantidade de multiplicações que as propriedades vão mudar também, tá? Então, quando eu tenho multiplicação com raiz de mesmo índice, eu vou conservar o meu radical aqui com o índice e escrever todo mundo dentro de uma única raiz multiplicando, beleza? Então, aqui vai ficar raiz sexta, aqui, ó, de 5. Só para deixar claro, ele tem uma potência 1 aqui, ó. Então, eu vou deixar esse 1 visível, vezes 5 elevado a 5, vezes 5 elevado a 7. Pessoal, sempre coloque, quando você for fazer conta que envolva raiz, potência, sempre coloque esses valores que são invisíveis, entre aspas, assim, né? Deixa ele visível para quando você for utilizar alguma propriedade, você não esquecer dele, tá? Muito comum aqui, ó, nesse tipo de exercício,
a pessoa aplicar a propriedade aqui de potência, de conservar a base e somar expoente, ou seja, aplica a propriedade de potência da forma correta, porém esquece da existência desse 1 quando não coloca, e soma só o 5 com o 7. Aí a soma vai dar errado e o seu exercício inteiro vai ficar errado, tá? Então, é melhor você colocar esse 1 aqui, ter certeza que você vai acertar, do que não colocar e depois esquecer que ele existe e errar o exercício inteiro. Ah, mas não fica meio certo? Não, fica completamente errado, tá? Então coloca, tá vendo? Em todos os exercícios que eu estava efetuando o cálculo, os valores, entre aspas, invisíveis, que são potência 1 e índice 2, eu sempre coloco. Por quê? Para eu ter certeza que quando eu for aplicar alguma propriedade, a minha propriedade vai ser feita da forma correta. Então aqui, ó, eu vou conservar a minha base, que é 5, e vou somar os meus expoentes. Então vai ficar 1 mais 5 mais 7. Então, 1 mais 5, 6, mais 7, 13. Vai ficar 5 elevado a 13. De novo, se a gente observar aqui, a gente vai ter o nosso expoente maior do que o nosso índice. Então, eu vou fazer agrupamentos de tamanho 6 até eu conseguir um total de 13. Beleza? Então, vamos lá. Então, eu vou fazer da forma detalhada. Quem quiser fazer da forma direta, pode, sem problema algum. Tá? Eu estou fazendo aqui da forma bem detalhada. Então, ó, vai ficar raiz sexta de 5 a sexta vezes 5 a sexta. Então, ó, eu tinha 13. Com 6 e 6 aqui, já deu 12. Então, 12 para 13, falta 1. Então, aqui vai ficar 5 elevado a 1. Vou arrumar isso aqui que ficou meio estranho. 5 elevado a 1. Então, se eu somar os meus expoentes aqui, ó, vai dar justamente o 13, que era o meu expoente calculado. Todo mundo que tiver expoente igual ao índice, sai da minha raiz multiplicando. Quem não tiver, fica. Então, esses dois 5 que eu grifei aqui, vai sair da minha raiz. Então, vai sair ele aqui, ó, 5 vezes 5. E o 5 com potência 1, ele vai ficar na minha raiz, porque eu não consegui agrupar ele. Então, vai ficar raiz sexta de 5 elevado a 1. Então, esse 5 elevado a 1 não sai. Por quê? Para sair da raiz, eu preciso ter grupos de tamanho 6. Por que grupos de tamanho 6? Porque o meu índice dessa raiz é um índice 6. Beleza? Agora é só multiplicar essa parte de fora aqui e chegar na resposta final. Então, vai ficar 5 vezes 5, 25, raiz sexta de 5. De novo, perceba que eu não coloquei o meu expoente 1 aqui, porque essa aqui já é a minha resposta final, então não há necessidade de eu colocar o meu expoente 1. De novo, se você quiser pôr o seu expoente 1, não tem problema algum, beleza? Então, acabou o exercício H. Vamos agora fazer o exercício I, que ele tem parte de multiplicação, parte de divisão. Se a gente lembrar dos exercícios anteriores, as propriedades para multiplicação e as propriedades de divisão são praticamente as mesmas, né? Quando eu tenho raiz com o mesmo índice, eu conservo o meu índice, tá? E escrevo todo mundo dentro de uma única raiz, tá? E quando eu tenho um fator multiplicativo no lado de fora da minha raiz, eu resolvo eles de forma separada. Então, se você observar nesse exercício aqui, é basicamente o que a gente tem aqui, tá? Só que antes eu queria deixar bem evidente aqui, ó, que existe um número invisível aqui, tá? Se você olhar aqui no denominador, eu tenho raiz sexta de 5. Quando eu não tenho nenhum fator multiplicativo aqui na frente, significa que eu tenho o número 1, tá? Então, eu vou fazer a parte numérica separada das raízes. Então, eu vou pegar o 5 vezes o 7 dividido por 1. Vou fazer essa conta. E depois eu vou fazer uma outra conta do raiz sexta de 6, raiz sexta de 5 e o raiz sexta de 5. Beleza? Ou
você pode fazer de outra forma se você assim desejar, tá? Se você quiser, você pode fazer uma simplificação de fração, tá? Então, eu vou pagar isso daqui e eu vou fazer justamente dessa outra forma, simplificando frações. Angela, mas não são raízes? Sim, são raízes que estão dentro de uma fração, então as propriedades, as regras de fração também se aplicam nesse exercício. E por que que eu vou fazer desse jeito? Porque, na minha opinião, vai encurtar a resolução do exercício, tá? Se você perceber aqui no seu numerador, você tem 5 vezes raiz sexta de 6 vezes 7 vezes raiz sexta de 5. E no seu denominador, você tem o raiz sexta de 5. Ou seja, embaixo eu tenho raiz sexta de 5 e em cima eu tenho raiz sexta de 5 também. Então, nesse caso aqui, eu posso estar fazendo a simplificação, ó, o raiz sexta de 5 com raiz sexta de 5. Agora, o que me resta aqui é apenas um 5 vezes raiz sexta de 6 vezes 7. Se você perceber aqui, ó, agora eu tenho dois fatores numéricos aqui e uma raiz aqui irracional. Então, eu vou estar multiplicando o 5 com o 7. 5 vezes 7 dá o famoso 35. E raiz sexta de 6 não dá para simplificar, porque o 6 é a multiplicação direta de 2 e 3, que são números primos, então não tem como fazer a simplificação disso daqui. Então, resposta final para esse exercício é 35 vezes raiz sexta de 6. Se você aplicar as propriedades que eu tinha sugerido lá inicialmente, dá certo, só que você vai fazer mais conta, tá? Mas aí vai do gosto de cada um. Se você quiser estar utilizando as propriedades, utilize as propriedades. Senão, você pode estar usando as propriedades aqui, as regras, as facilidades que a fração nos proporciona. Tá vendo só? A fração não é chata, às vezes fração ajuda. Então, exercício I feito. Vamos para o exercício J. J, de novo, eu tenho aqui uma parte que é numérica e uma outra parte aqui que são raízes, e eu vou fazer essas raízes separadamente. Então, vamos lá. 2 sobre 3 vezes raiz quadrada de 5 ao cubo sobre 5 à quarta. Então, 2 sobre 3 é uma fração que já está na sua forma irredutível, não dá para fazer muita coisa. Vezes raiz quadrada. Aqui eu tenho uma divisão com potência de bases iguais. Então, quando eu tenho divisão com potência de bases iguais, eu conservo a base e subtraio o expoente. Vai ficar 3 menos 4 menos 1. E aqui, ó, menos 1 e 2, não tem como fazer nenhum tipo de simplificação. Então, aqui já é a minha resposta final. 2/3 de raiz quadrada de 5 elevado a menos 1. Beleza? Vamos para o exercício H. No exercício H, a gente tem raiz oitava de 5 elevado a 6 sobre raiz oitava de 5 elevado a 3. Então, aqui, ó, dá para a gente escrever tudo em uma única raiz. Aqui, ó, vai ficar raiz oitava de 5 a sexta dividido por 5 ao cubo. Usando a propriedade que a gente acabou de utilizar no exercício anterior, a gente vai ter raiz oitava de 5 elevado a 6 menos 3, 3. Como 3 é menor que 8, eu não consigo fazer grupos de tamanho 8. Então, isso daqui já é a minha resposta final. Raiz oitava de 5 elevado ao cubo. Já eu não preciso resolver esse 5 ao cubo? Não há necessidade, tá? Deixa aí na forma fatorada. A forma fatorada dos números, na minha opinião, é sempre melhor porque você consegue visualizar mais facilmente se existe simplificação para ser feita ou não. Mas se você quiser resolver, fique à vontade, 5 ao cubo aí. E eu vou deixar na forma fatorada. O nosso exercício L, de novo,
é aplicando divisão aqui, propriedade de divisão. Então, vamos lá. Vai ficar raiz quinta de 7 elevado a 10 sobre 7 ao quadrado. Então, vai ficar, vou colocar aqui embaixo, ali vai ficar apertado talvez, raiz quinta de 7, 10 menos 2, 8. Aqui, ó, o 8 é maior que 5, então eu consigo fazer agrupamentos, tá? Então, aqui vai ficar raiz quinta, de novo, vou fazer de forma detalhada. Quem quiser pular essa etapa para a próxima que eu vou fazer aqui depois, fique à vontade. Então, aqui vai ficar 7 elevado a 5 vezes 7 ao cubo. Ó, 5 com 3 dá o 8 aqui original. Agora, esse 7 à quinta aqui, ó, ele sai da minha raiz porque ele tem o expoente igual ao índice. Então, vai ficar aqui da seguinte forma. O 7 que eu grifei aqui, ó, ele sai. Quando ele sai, ele perde a potência, né? Porque ele fez uma simplificação. E aqui vai ficar 7 vezes raiz quinta de 7 ao cubo. Agora, na forma mais simples. Perceba que quando eu tenho o número na forma fatorada, é bem mais simples a simplificação. Imagina você resolver 7 oitava para depois fatorar isso, que ia dar justamente o 7 oitava, e para depois você fazer essa simplificação. Se ele já te deu o número simplificado, use isso a seu favor. Beleza? Então, vamos para o exercício M. O exercício M, ele traz uma multiplicação de raízes cujo os radicandos aqui são frações. Ah, credo, que horror. Não, pessoal. É legal isso aqui, ó. Simples. Se você aplicar as propriedades, fica simples. Então, a raiz quadrada com raiz quadrada vai ficar uma única raiz quadrada. Se você perceber, as frações são as mesmas. É 7 sobre 5, perdão, 3 sobre 5 e 3 sobre 5. Tá? Ou seja, uma coisa vezes ela mesma é ela ao quadrado. Então, vai ficar 3 quintos ao quadrado. E agora, se você perceber, ó, você tem uma raiz quadrada, você tem uma potência quadrada, faz a simplificação deles aqui, e você vai obter como resposta 3 quintos e já acabou. Beleza? Tranquilo? Vamos para o próximo exercício, que é o exercício O. O exercício N, tem um N aqui antes, perdão. Tem o exercício N. E o nosso exercício N, ele traz raiz quadrada de 0,8 vezes raiz quadrada de 0,2. Então, aplicando as propriedades aqui, vai ficar raiz quadrada, não vai caber ali, eu vou botar ali de baixo, de 0,8 vezes 0,2. 0,8 vezes 0,2 é 0,16. Então, eu tenho que calcular a raiz quadrada de 0,16. Como que eu calculo raiz quadrada ou raiz de índice qualquer de números decimais? Tá? Você tem duas opções. Ou transforma isso daqui em fração e usa as propriedades de fração que as raízes têm, né? Ou usa uma outra técnica aqui, ó, que eu vou estar fazendo justamente usando essa técnica. Primeira coisa, eu vou verificar se a quantidade de casas decimais que eu tenho, aqui, ó, no caso eu tenho duas casas decimais, eu vou verificar se ela é múltipla do meu índice. Então, aqui, ó, o meu índice é 2. Então, a quantidade de casas decimais que eu tenho é múltiplo de 2? É. Eu tenho duas casas decimais e 2 está na tabuada do 2. Beleza. Isso é o suficiente para eu conseguir calcular? Não, tá? Como que eu vou fazer agora para calcular? Eu vou ignorar essa vírgula aqui, ó, e quando eu ignoro essa vírgula aqui, eu vou ter raiz quadrada de 16, beleza? Só que raiz quadrada de 16, ela é uma raiz quadrada exata, tá? Raiz quadrada de 16 é o famoso 4.
Só que não é a raiz quadrada de 16 que eu quero calcular. É a raiz quadrada de 0,16. Então, o que eu vou fazer? Lembra que esse 2 aqui precisava ser múltiplo do meu índice? Por que ele precisa ser múltiplo do meu índice? Porque agora eu vou fazer a divisão. Eu vou pegar esse 2 laranja aqui e dividir pelo meu índice. 2 dividido por 2 dá 1. Então, significa que a minha resposta precisa ter, no mínimo, uma casa decimal. Então, ó, a minha resposta de raiz quadrada de 16 era 4. Se ela precisa ter, no mínimo, uma casa decimal aqui, ó, eu vou deslocar aqui, ó, a vírgula, uma casa, para eu ter certeza que a minha resposta vai ter uma casa decimal. Beleza? Uma casa decimal, obviamente, diferente de zero, né? Então, como aqui não pode ficar sem nada, aqui eu coloco um zero. Então, virou 0,4. Ou seja, raiz quadrada de 0,16 é 0,4. É a raiz quadrada de 16, que é 4, porém com a metade de casas decimais. No caso aqui eu tinha 2 casas decimais, aqui vai ter que ter uma casa decimal só. Sempre lembrando que a vírgula sempre sai do final do número em direção ao começo do número. Então, por isso que a vírgula deslocou para cá. Geva, se eu tivesse 4 casas decimais, a sua resposta tem que ter 2 casas decimais. Tá? Isso vai variar de acordo com o índice. Então, por isso você tem que fazer aquela primeira etapa de verificação. Geva, se esse meu número laranja aqui fosse um 3, ou seja, não fosse múltiplo do meu índice, significa que usando essa técnica aqui você não consegue fazer o cálculo. Beleza? Vamos para o próximo exercício, que é o exercício, ó, eu tenho raiz de índice 15 de 3 elevado a 10 vezes raiz de índice 15 de 3. De novo, eu tenho raiz aqui de índices iguais aqui. Então, propriedade de copia aqui todo mundo dentro de uma única raiz de índice igual, 15. Então, aqui vai ficar 3 elevado a 10 vezes 3. Vou deixar visível o meu número invisível, que é 1. Então, 3 elevado a 10 vezes 3 elevado a 1. Usando as propriedades, vai ficar raiz de índice 15 de 3 elevado a 10 mais 1, 11. 11 é menor do que 15, não tem como eu fazer agrupamento de tamanho 15, então isso daqui já é a minha resposta final. Beleza? Vamos para o nosso exercício P. O nosso exercício P, ele traz as seguintes raízes. Raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 2 ao quadrado. Então, aqui, ó, se eu fizer a multiplicação usando a propriedade, vai ficar raiz cúbica de 3 elevado à primeira, porque eu gosto de deixar visível os números invisíveis, vezes 3 ao quadrado. Então, vai ficar raiz cúbica de 3 elevado a 1 mais 2, 3. Olha, o índice é igual ao meu expoente. Então, eu posso fazer a minha simplificação aqui e eu vou chegar na seguinte resposta, 3. Beleza? Então, o exercício P, a resposta final para ele é 3. Então, nesse exercício aqui, a gente usou muitas propriedades de raízes misturado com algumas outras coisas das outras áreas da matemática. Tá? Usando fração, usando por multiplicações e assim por diante. Beleza? Então, exercício está aí. Exercício feito, exercício concluído e até a próxima.